Foram várias intenções e graças alcançadas, mas a mais assim que a gente sentiu, entendeu? É a vida da Suzy, da minha filha. Porque a gente sempre viajava em janeiro, que é o mês de férias escolar, que a gente trabalha com transporte escolar. E aí a gente sempre viajava em janeiro e a Suzy sempre teve assim, crise de asma, sempre indisposições, e aí a gente comprava um remédio na época que era muito conhecido e era docinho. E aí eu lembro que a gente foi viajar e eu comprei um vidro novo, chamava de Metap, o remédio. Tanto quanto hoje em dia não, já faz anos que foi proibida a fabricação dele. E aí tá, nós fomos viajar, voltamos. Aí começou o primeiro dia de aula. Aí ela estava em casa com a minha mãe que cuidava dela, e ela estava no quarto dela brincando. E ficou a tarde inteira lá brincando com as bonequinhas dela. Aí minha sogra passou com a minha cunhada, que é a madrinha dela, e ela pediu para ir para a casa da vovó. Aí quando ela chegou lá na casa da vovó, minha falecida sogra, ela já passou mal. Ela alobrou na roupa dela. A minha sogra levou ela para o banho, e mesmo dando banho nela, ela sentia ela bem molinha. Aí ela trouxe ela para enxugar, e aí ela, de novo, ela obrou novamente e desfaleceu. Aí o meu cunhado estava lá, ele saiu correndo com ela, já chegou no pronto-socorro, sem sentido nenhum. E lá o coração dela batia 400 por segundo, tá? Acelerou demais o coração e ela não tinha reação. Aí a gente estava voltando da cidade, eu e o Baltazar, cruzamos com meu cunhado, que tinha acabado de deixar lá no pronto-socorro, lá no Central. Aí de lá eu fui para lá, a ambulância levou, porque era diagnóstico, né, de intoxicação. Aí levou ela lá para Bernardino, lá na Bernardino de Campos, lá no HC do centro. E aí eu me lembro, ela naquela maca lá, aquele monte de gente, de médico, de volta dela, tentando achar veia para tirar sangue, tentando achar veia para pôr soro, tudo, e os médicos conversando, eu ali do lado dela, e eles falando, essa aqui, acho que nós não vai conseguir não, essa aqui a gente não vai conseguir. E ela tinha 4 anos na época, nem 4 não tinha direito ainda. Essa a gente não vai conseguir. E aí, nisso, a assistência social começou a ligar para as famílias, porque foi diagnosticada com a intoxicação. Eles não sabiam que tipo de medicamento que era. Aí começou a perguntar que tipos de medicamentos que poderia ter na casa. E meu sogro, na época, tomava remédio que ele dava crises que ele desmaiava. Ele tomava um remédio forte para a cabeça, que ele tinha um ovo de solitária na cabeça. E ela ficou pouco tempo lá, mas como ela esteve lá, entendeu? Aí, uma dessas ligações, a enfermeira falou para ele, assistente social, vô, então o senhor tem certeza que ela não bebeu nada aí? Não, moça. Ela ficou aqui, ela bem chegou aqui, já passou mal. Aí ele falou, então, vô, o que nós podíamos fazer aqui, os médicos já fez, agora só aquele lá de cima para trazer sua neta de volta. Aí ele disse que quando pôs o telefone no gancho, ele ajoelhou no chão e pediu os 3 vezes que trouxesse a neta dele de volta. E fez um voto que cumpriria, né? Como era na roça, que na roça você sai os 15 dias direto, você sai na meia-noite, dia 24, e volta para casa só depois do dia 6 de janeiro, que é a chegada. Então minha sogra contou muitas vezes que ficava mais de 15 dias cuidando das coisas na roça porque não via o marido, que eles cantavam dia e noite, dormia em paiol, sempre fora de casa. E aí ele fez a promessa. Aí era mais ou menos umas 10 horas da noite, e ela voltou, amenizou, a batida do coração dela foi baixando, até meu marido lá de fora escutava e achava que ela estava morrendo, e ao contrário, porque a máquina fica pitando. Quando batia 330, 380,
Aí quando abaixava para 200 e tal, né, quer dizer que ela estava melhorando. E ele achava que era o contrário, ele disse que rezava do lado de fora também, porque achava que a filha dele estava morrendo. Aí ela pegou, estabilizou um pouco, a batida do coração, tudo. E eles pegaram e transferiram ela um quartinho bem pequenininho, um quadradinho menor que esse aqui. Aí ficou eu e ela lá. Aí era mais ou menos volta de 1h30, 2 horas da manhã, ela obrou, porque de todo o tratamento que fez, eles deram carvão para ela, para ajudar a limpar o intestino. Aí ela obrou, eu lembro que a cama ficou pretinha, e eu fui levei ela para dar banho, né? E aí ela já cantou pro médico. 6 horas da manhã ela já estava saindo do hospital. Eu já estava vindo para casa, 6 horas da manhã. O resultado da intoxicação que ela teve, que descobriu qual foi o remédio que ela tinha tomado, saiu às 2 horas da tarde do outro dia. Mas antes mesmo de saber o que era, ela já tinha voltado para casa. Era 9h30, 10 horas, a gente já estava em casa com ela. Graças a Deus está aí. Na época ela tinha 3 anos, ia fazer 4, em outubro, que foi quando nós começamos a fazer a caminhada da promessa. E agora ela tem 30, graças a Deus.